Bom dia, meus amados! Estamos aqui hoje no segundo dia da leitura do livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos expor aqui o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Espero que você tenha feito uma boa leitura e que essa leitura tenha abençoado sua vida. Hoje nós vamos pegar aqui os destaques, a ideia principal desses três capítulos para que possa enriquecer aí tudo aquilo que Deus tem entregado para você através da palavra dele. O capítulo 4, Moisés ele já começa a trazer um pouco de repetição da lei, né? Até o 3 ali, parece que ele faz um grande resumo de toda a história, de tudo que eles tinham vivido, de todas as experiências, até chegar ali, porque eles estavam ali, Moisés não poderia entrar. Nós falamos sobre isso ontem. A partir do capítulo 4, ele já começa a falar de novo sobre as leis, ele traz um pouco da história, onde aquela lei foi entregue, como foi que aconteceu, mas ele também faz questão de lembrar as palavras que o Senhor disse lá atrás, lá em Horebe, quando o Senhor trouxe as leis, fez com que eles experimentassem, tivessem uma experiência que nunca ninguém teve, de poder ouvir o Senhor, de poder ver a montanha flamejante, raios, trovões e a voz do Senhor como trovões, falando a eles, e inclusive eles ficaram com muito medo nessa época. E o Senhor disse que não estava ali para que eles tivessem medo, mas para colocar o temor dele no coração deles. E é disso que Moisés começa a falar agora, desses momentos onde o Senhor trouxe a lei. Eu peguei aqui uma porção entre o 5 e o 9 do capítulo 4, onde está escrito assim, eu estou lendo aqui, eu vou intercalar minha leitura na versão parafraseada da mensagem, e ora vou estar lendo na revista atualizada. Então vamos lá agora na mensagem. A porção entre os 5 e o 9 diz assim: prestem atenção, estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou, para que vocês vivam de acordo com eles na terra em que estão entrando, para que tomem posse. Sejam obedientes, ponham em prática tudo o que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão: que grande nação, que gente sábia, nunca vimos nada igual. Sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o Eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre disposto a nos ouvir. E que outra grande nação tem decretos e leis leis tão boas e justas, ou decretos tão bons e justos quanto esta revelação que estamos expondo hoje. Mas estejam sempre alerta, sejam sentinelas de vocês mesmos. Não se esqueçam das coisas que testemunharam, não deixem seu coração se desviar, mantenham a vigilância durante toda a vida e os ensinem aos seus filhos e filhos e netos. E ele vai e continua dizendo, eu acho que ele é um sermão inspirador, a forma que ele usa as palavras para lembrar aquele povo de que eles não podiam se esquecer das palavras e o porquê eles não deveriam esquecer. Eu separei bastante porções aqui do capítulo 4, porque eu amei a leitura e achei que o jeito que Moisés estava expondo trazia mais do que uma sensação de dever, mas uma paixão em obedecer ao Senhor. Olha o que ele escreve na porção do verso 15 ao 20. Vocês não viram forma alguma no dia que o Eterno falou a vocês no Horebe, dentro do fogo. Lembre-se disso, tomem muito cuidado, para que vocês não se corrompam e acabem idealizando uma forma. Aqui ele vai falar sobre formas, né, não idealizando como que Deus seja igual ao animal, se ele tem figura masculina, feminina, ou se Deus ele se parece com o sol ou com alguma cobra que rasteja, mas eu gostei muito da forma que essa parafrase traz, né? Cuidado para não idealizar forma, né? Ou seja, não lidem com o Deus que vocês criam em suas próprias mentes, né? Aqui, a criação mental podia dar vazão a uma estátua, né? Se as pessoas idealizassem que Deus se parecia com uma mulher, poderia sair uma estátua de mulher. Se eles idealizassem que Deus se parecia com um homem, poderia sair uma estátua de homem. Ou se eles idealizassem uma imagem de uma serpente, poderia eles idealizariam e construiriam uma serpente, ou como pudessem olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, então começar a falar com Deus como se ele fosse algum desses elementos que foram criados por Deus, mas que não são deuses. E isso me chamou a atenção porque hoje a gente não faz formas, né? A gente já entendeu isso, se você não entendeu, precisa entender que Deus não tem forma, mas a gente idealiza muitos deuses, né, na nossa mente, e nem sempre é o Deus da Bíblia. Por isso que você está nessa leitura, para que você abandone um pouco seus ideais e fique com o Deus que a palavra apresenta. Uma outra porção que me fez refletir, talvez seja a reflexão de hoje, está ali no 21, 22, que diz assim: mas o Eterno ficou irado comigo por causa de vocês. De novo Moisés culpando o povo aqui por ele não poder entrar. Mas ele diz assim: ele jurou
que eu nunca atravessaria o Jordão e que eu não entraria na boa terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como herança. Isso quer dizer que eu vou morrer aqui. Não vou atravessar o Jordão, mas vocês o atravessarão e tomarão posse da boa terra. Esse texto me fez lembrar de Êxodo 33, quando Deus diz a Moisés que eles poderiam ir, que ele enviaria um anjo adiante deles. E o povo chorou muito, porque Deus disse que eles eram um povo de dura servir, né? E Moisés ali, ele entra como intercessor e ele fala: Senhor, se tu não foste conosco, nós não nos mande a lugar algum. Né? O que Moisés estava dizendo para Deus? Deus, não tem sentido nós continuarmos se o Senhor não estiver conosco. Mas aqui é interessante, a minha reflexão é que chega um ponto que sem Deus não dá para ir, mas dá para ir sem Moisés, né? Moisés diz assim: olha, eu não vou, eu paro por aqui, mas vocês vão atravessar, vocês vão chegar lá. E essa ideia, que é a ideia que nós vamos ver aqui no 25 e 28, que é essa ideia de paternidade, essa ideia que sem Deus não dá para ir, mas sem mim dá, né? E é por isso que ele vai aqui no 25 ensinar os pais a realmente transmitirem essa mensagem para os filhos de maneira a inculcar na cabeça. Porque meus filhos podem ir sem mim. O que meus filhos não podem ir é sem Deus. E essa reflexão a respeito desses personagens, né? Um personagem é o ilustre Deus Todo-Poderoso e o outro é Moisés, que é um servo do Senhor, muito respeitado. É o único que pôde dizer a respeito de Cristo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Mas de repente, mesmo esse homem que tem coragem de dizer que o Senhor levantaria um dia um profeta semelhante a ele, ele pode ficar pelo caminho. Mas não dá para ficar sem Deus. Olha o que está escrito no 25 ao 28. Quando chegar a época de vocês terem filhos, neto, quando estiverem mais velhos, estabilizados, se vocês resolverem se corromper e esculpir imagens para adorar, não importa a forma, aí ele vai dizendo o que vai acontecer com aqueles que se afastarem, vão se perder, vão ser espalhados por nações. Mas eles poderiam depois, ele vai dizer o 29, que se eles buscassem o Senhor, eles poderiam voltar. Fica com esse texto aqui de Moisés dizendo, nós vamos retomá-lo aqui lá no 6 de novo, sobre essa ideia de paternidade. Né? Aí no finalzinho aqui do 4, ele termina uma porção dizendo, né, sobre a lei, ele vai dizendo: portanto, levem isto muito a sério, o Eterno está acima do céu, o Eterno está embaixo da terra, ele é o único Deus que existe, vivam em obediência aos seus decretos e mandamentos e aos mandamentos dele, que hoje estou relembrando, para que vocês e seus descendentes vivam bem. Assim poderão viver por muito tempo na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Aí ele vem aqui do 41 ao 43, falando de 3 cidades de refúgio, né? Essas cidades de refúgio, você provavelmente já leram sobre elas, eram cidades que tinham que estar em pontos estratégicos para que o homicídio involuntário, aquele que matou sem querer, né? Foi um homicídio ali culposo, né? Ele não teve intenção de matar, era um amigo ou não tinha nada contra ele, foi um acidente. Como era olho por olho, dente por dente, né? A pessoa que é vida por vida. Quando alguém matava alguém, ela precisava ser morta para cobrir aquilo. Mas o Senhor, ele dá uma solução para aqueles que faziam isso de forma involuntária. Só que essa solução era fugir para uma cidade de refúgio para ser protegido do vingador do sangue. Aqui no livro de Deuteronômio, nessa parte, nós estamos vendo a referência de 3 cidades. Se você ler em outras porções que falam das cidades de refúgio, você vai perceber que depois ele tem mais 3 cidades depois do Jordão, fechando assim 6 cidades de refúgio. Divididas estrategicamente para que não ficasse longe ou inviável para o homicídio involuntário poder fugir e se esconder nela e ser protegido pela lei do Senhor, que ali ia ser aplicada pelos anciãos da cidade, que receberiam o vingador do sangue, que era aquele que era eleito da família ou o parente mais próximo, para se vingar do sangue da vítima, né? E ali na porta da cidade os anciãos protegiam ele para que nada acontecesse com ele, mas ele tinha que permanecer ali até a morte do sumo sacerdote para que ele pudesse ser protegido, né, por essa lei, que era a lei da cidade de refúgio. Quando nós entramos no 5, o negócio fica um pouco mais, com menos poesia e com mais objetivo. Ele vai falar sobre os 10 mandamentos, né, que a gente pode ler aqui. Agora eu estou na versão revista atualizada. Ele diz: não terás outros deuses diante de ti. Primeiro mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, né? E aí ele vai pro terceiro, vai dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí ele vai para o quarto mandamento, dizendo: guarda o dia do sábado para santificar, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. Ao próximo ele vai dizer: honra o teu pai e tua mãe, como
como o Senhor, o teu Deus, ordenou para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Olha que lindo mandamento com promessa, né? Você obedece e ainda recebe um presente por obedecer. Obediência não é mais do que a nossa obrigação, mas Deus é tão bom que ele ainda dá recompensa para aqueles que o obedecem. Ele continua dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aí ele finaliza a sessão dos mandamentos e ele vai para o 6. E eu disse que nós retomaríamos essa ideia de paternidade, porque aqui ele começa a falar sobre as leis, vai falando sobre obedecer, e eu gostei muito aqui da porção, uma porção que Jesus cita como sendo o principal dos mandamentos, né? Ele vai dizendo aqui o 4, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus inclui amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fala que um é semelhante ao outro, mas é aqui no capítulo 6, verso 4, que Jesus está parafraseando para falar para aqueles que o perguntavam qual era qual era o maior mandamento, né? Jesus vai a esse mandamento e diz que esse é o maior de todos. E quando eu disse que nós voltaríamos a essa ideia de paternidade, na porção do verso 6 ao 9 está escrito assim, ó: escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Estou lendo na versão parafraseada a mensagem. Apropriem-se deles e levem os seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto da conversa, onde quer que vocês estiverem. Sentados em cima da casa ou andando na rua, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair, de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes. E até escritos no batente da porta das casas e nas portas de suas cidades. Olha, eu gosto também da versão revista atualizada que diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atará como sinal nas mãos, e te serão por frontal entre os olhos. E os escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Queridos, eu volto lá àquela reflexão de que Moisés diz: vocês vão, mas eu não vou, né? E lembrando de Êxodo 33, onde ele diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande a lugar nenhum. Eu fico pensando que se nós temos esse mesmo entendimento hoje a respeito dos nossos filhos, né? Sem nós, nossos filhos poderão viver, nossos filhos não poderão viver sem Deus. E aí Moisés está dizendo que nós devemos inculcar as palavras na cabeça dos nossos filhos. Ele estava dizendo isso para aquele povo, mas nós tomamos hoje isso como uma verdade para nós. Lógico que hoje nós seguimos a lei de Cristo, uma lei superior, mas se na antiga aliança, que era inferior, isso foi ordenado, imagine na nova. Nós temos que praticar essa ideia, porque hoje realmente estão inculcando outras coisas na mente dos nossos filhos. E nós não podemos ser passivos diante da entrega do conteúdo, né? Porque o mundo não é passivo, o mundo é ativo, o mundo é articulado para entregar aos nossos filhos informações e verdades, né? Verdades ou sofismas, poderíamos dizer assim, que é uma mentira transvestida de verdade, mas eles são ativos na entrega desse conteúdo. E o que Deus está dizendo ao povo é que eles deveriam também ser ativos na entrega da mensagem, ou seja, falar quando estivesse no caminho, mas não aleatoriamente, não é só porque a boca fala do que o coração está cheio. Quem dera essa conversa sobre Deus na sua família seja um reflexo do teu coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então que você encha o teu coração de Deus, da palavra de Deus, mas que você não se esqueça de deixar extravasar por suas palavras, que você encontre caminhos, que você construa circunstâncias, que você seja intencional em compartilhar a palavra de Deus com seus filhos. E era isso a ordenança que Deus estava dando, esquecendo que nós estamos já aplicando aqui o que Deus estava dizendo àquele povo a nós. Mas para concluir, eu quero ler a porção do verso 20 ao 24. A próxima vez que seu filho te perguntar o que significa essas exigências, leis e regulamentos que o eterno nosso Deus ordenou, respondam assim. Olha, isso aqui é lindo, gente, porque quando a gente olha para a Bíblia, para esse monte de lei aqui, né? Imagina uma criança naquela época perguntando: mas poxa, por que tanta lei, por que tanta obrigação? E aí um pai poderia ser simplista e dizer assim: não, é porque Deus mandou e a gente tem que obedecer. Ou outro, um pouco mais fatalista, poderia dizer assim:
Não, se nós não obedecermos, morreremos. Ou outro, um pouco mais otimista, né? Triunfalista, poderia dizer, não, se nós obedecermos, seremos muito prósperos, meus filhos. Mas não é assim que Deus manda eles responderem, nem como triunfalista, nem como pessimista e nem como simplista. Ele diz assim, ó, conte a história. Se seu filho te perguntar o porquê devemos obedecer, responda a ele: éramos escravos do faraó no Egito. E o Eterno interveio de uma forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali olhando, parados, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar uma terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno, o nosso Deus, por ele nos ter dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei, na presença do Eterno, nosso Deus, fazendo tudo o que ele nos ordenou. Então, isso é um recado para você e para mim também. Quando você pensar em toda a luta, todas as dificuldades que enfrentamos para vivermos em coerência, em obediência à palavra de Deus, não pense nisso como uma coisa difícil de fazer ou algo que realmente tem tirado a sua paz. Lembre-se como os filhos desses hebreus precisariam lembrar através de seus pais. Éramos escravos do mundo, perdidos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno. E Jesus nos libertou. Então nós não obedecemos porque queremos ter bênçãos, não obedecemos porque temos medo dele nos castigar, não obedecemos só por obedecer, obedecemos porque somos gratos, porque éramos escravos e hoje nós somos livres. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.